Eu vou falar, de facto, da corrupção no virar de século, do século XIX para o século XX, em particular do tempo que vai aproximadamente da época do 31 de janeiro de 1891, quando se dá a Revolução Falhada do Porto, até à entrada do Estado Novo com o general Gomes da Costa. Portanto, situarei a minha intervenção aproximadamente nesta época, enfim, mais ano, menos ano, mas é este, digamos, o tempo da minha intervenção. Trago-lhes aqui, vou-lhes contar 3 casos de corrupção de grande dimensão, que é a Salamancada, que falarei já de seguida. Falarei também do caso do crédito predial e depois do Alves dos Reis e das consequências que isso teve na vida portuguesa. Falarei, naturalmente, por questões de tempo, do primeiro com mais detalhe e os outros já mais telegraficamente para os maçar, sendo que outros casos ficarão por falar, talvez, quem sabe, daqui a uns tempos voltemos a isto, porque matéria não falta nessa matéria, ou seja, tenho matéria para 3 ou 4 sessões sobre casos de corrupção, é só escolher o século e eles estão lá, infelizmente. Portanto, vamos à Salamancada. A Salamancada é a época que levou à crise financeira dos bancos do Porto, portanto, levou os bancos do Porto quase todos à falência. A Salamancada é um projeto que nasce de uma forma muito estranha. À época, estávamos, portanto, em 1860 aproximadamente, o governo espanhol faz um concurso para 2 linhas, a ligação de Salamanca a Vilar Formoso e de Salamanca à Barca d'Alva. Portanto, isto era um concurso para linhas de caminho de ferro em Espanha. Quem operava a linha da Beira, que tinha a ligação a Vilar Formoso e depois a Espanha para Salamanca, era a Société Financière, que tinha a linha da Beira Alta e de Medina del Campo. Na Société Financière já havia um conjunto de administradores e na própria linha da Beira Alta, entre os quais alguns políticos portugueses, já iremos ver isso um pouco à frente, mas a Salamancada não nasce por isso. A Salamancada nasce do seguinte argumento. Era o tempo máximo para fazer, quer a linha Salamanca-Vilar Formoso, quer Salamanca-Barca d'Alva, seria de 5 anos, nos termos de concurso, mas um conjunto de personalidades entendeu na altura que 5 anos era muito tempo, então a linha de Salamanca-Barca d'Alva, a linha do Douro, tinha que ser feita em 2 anos e, portanto, a Société Financière, dizia-se na altura, iria privilegiar a linha da Beira Alta e preterir a linha do Douro e, com isso, o Porto iria desaparecer, diziam eles. E, portanto, o argumento que inicia este processo é o Porto tem que estar ligado a Salamanca, senão está longe da Europa, e, portanto, tem que se fazer a linha. E então inicia-se um processo em que um conjunto de bancos portugueses, com o apoio do governo português, vai fazer uma linha de caminho de ferro em Espanha. E é assim que começa. O objetivo era justamente um caminho de ferro do Douro, que passaria a ter comunicação direta com a Espanha, norte da Europa, evitando o desvio de tráfego para outros pontos marítimos. Na altura, os jornais diziam, enfim, com uma série de atores que apresentarei a seguir, que se assim não fosse, o Porto iria ficar com o seu porto de mar completamente abandonado e as suas ruas desertas se veria crescer a erva como nas de qualquer pobre vila decadente. Portanto, se esta obra não se fizesse, dizia-se na altura, o Porto ia ter ervas nas ruas, ia ser, enfim, a desgraça. Então constitui-se um sindicato não só bancário, mas essencialmente bancário, em que se juntam 1000 contos, que é mais ou menos o equivalente hoje a 2.000 milhões, mais coisa menos coisa, se fizermos a correção, estará nessa ordem. Então cria-se um sindicato de 1000 contos, com todos estes atores, Banco Aliança, Banco Comercial do Porto, etc., para iniciar a construção. 1000 contos, não percam um número de mente, por favor, depois vão ver onde é que isto foi parar, não é? Eram 1000 contos que depois já vão ver enquanto é que acabou. O objetivo era, com estes 1000 contos, começar a construir a linha de Barca d'Alva até Salamanca em 2 anos, para evitar que o Porto ficasse fora, portanto, do circuito. Na altura houve uma larguíssima discussão na sociedade portuguesa. Os prós para a construção da linha era se o Porto recebesse Salamanca 25.000 das 38.000 toneladas de trigo que importava,
só essa mercadoria garantiria à linha do Douro os 132 contos, que era o que o país concedia ao sindicato. Portanto, o Governo, o Estado, comprometia-se a pagar 132 contos por ano. Era uma parceria público-privada da época. No fundo, os privados faziam e o Estado garantia esta renda fixa. Mas diziam também os privados que fizeram a linha que estes 132 contos eram garantidos com apenas 25 mil toneladas de trigo que viessem de Salamanca. Esqueceram-se de dizer uma coisa, é que o trigo que vinha de Salamanca ficava substancialmente mais caro do que vinha dos Estados Unidos e chegava ao Porto por barco. E, portanto, destas 25 mil toneladas para o Porto veio zero. Portanto, o principal argumento para a construção da linha do Douro e para garantir a sua rentabilidade era o trigo que vinha de Salamanca para o Porto, que depois, obviamente, não chegou a vir, porque o que vinha dos Estados Unidos ficava muito mais barato, consideravelmente mais barato. E, portanto, garantia-se também um rendimento de 2,600 reis, é assim que se dizia, não é? Por quilómetro. Quem é que estava contra? Muita outra gente, que dizia, estava sobretudo a favor, numa fase inicial, do Partido Progressista, e estavam contra os regeneradores. Mas, curiosamente, é o Partido Regenerador que depois acaba por incentivar mais o negócio, como iremos ver à frente. Ou seja, quem é que era a favor numa fase inicial? O Partido Progressista e os republicanos, que eram residuais na altura. Não havia quase... Eu lembro que o Partido Republicano na altura tinha um deputado que era Rodrigues de Freitas e depois teve outro, portanto era residual, mas digamos que o Partido Progressista era a favor, o Partido Regenerador era contra, mas depois acaba por ser Fontes Pereira de Melo, o Índice, etc., toda essa gente, os regeneradores, que apoia o negócio. Já iremos ver também porquê. Quem estava contra dizia que tinha havido uma crise recente na banca, em 1876, e portanto isto era uma loucura meterem-se numa aventura destas ao fim de alguns anos de crise, e depois havia este absurdo, que de facto é o mais absurdo de tudo isto, que é os melhoramentos da cidade do Porto, e depois assim era construir um caminho de ferro em Espanha, que ia naturalmente beneficiar as infraestruturas do país vizinho, porque elas iam obviamente ficar lá. Quem é a figura, digamos, que domina todo este negócio? É o Sr. Henrique de Bournet, que se envolveu nisto. Aliás, o Henrique de Bournet, só pelo facto de ter tido esta ideia brilhante, ser dele regenerador, e ele vende isto aos colegas de partido como uma forma de ganhar peso político no Porto. Portanto, os progressistas estavam a favor e os regeneradores, estando a favor, também iriam ganhar peso político no Porto. Bom, e então o rei Luís I decide dar-lhe o título de conde e passou a ser o conde de Bournet a partir do momento em que ele se meteu neste negócio, que iremos ver ruinoso. Havia realmente um empresário de peso e havia três políticos de peso. Fontes Pereira de Melo, que com a sua tradicional vontade de fomento era a favor disto, e põe os regeneradores do lado. O Índice Ribeiro, que era o ministro das Obras Públicas, que acaba por ser ele o grande defensor, e também o António Serpa, que além de ser ministro, tinha a particularidade de ser administrador da Companhia das Beiras, que já falávamos há pouco. Portanto, era simultaneamente ministro e envolvido no negócio. E então, no dia 22 de junho de 1822, o Governo, por decreto, autoriza ao sindicato o complemento de rendimento anual até 5% em relação ao custo da sua construção, portanto, garante a renda fixa ao negócio. Então, havia um grande promotor, que era o Henrique de Bournet, havia um conjunto de políticos envolvidos no negócio, havia a garantia de uma rentabilidade de 5%, pronto, e assim começa a construção da linha de Salamanca. E assim foi. Começa a construção, havia, reparem, era 1000 contos que estava previsto, e então chegou-se à conclusão que era preciso fazer 21 túneis. Só se aperceberam disso, já a construção tinha começado. Entretanto, há um troço que cai, porque os muros de suporte desabaram, porque tinha havido uma adjudicação a 19 pesetas e meia, mas na altura o Henrique Bournet passou isso para um amigo que ganhou aquele diferencial e a obra foi feita por 9,5. Ou seja, o sindicato pagou a 19,5, os empreiteiros receberam 9,5, ficaram 10 pelo caminho, como é evidente,
isso causou um prejuízo de 90 contos. Porquê? Porque aquilo caiu tudo e depois o sindicato teve que fazer de novo. Ou seja, foi uma obra completamente inútil que desabou. Mas enfim, depois há muitos episódios, estes são os mais relevantes à época, que é os muros de suporte da linha terem desabado e depois ter-se fazer 21 túneis que não estavam previstos, além de que mesmo as casas da estação, etc., tiveram que ser quase todas reconstruídas, depois o Burné comprava madeiras muito caras, etc., etc., porque tinha comissões, porque ele era o delegado do sindicato e era também o delegado em nome do governo para fazer a obra, e portanto estava dos dois lados. Mas a 8 de dezembro de 1887, lá é inaugurada a obra. 8 de dezembro de 1877, ao fim de 6 anos, portanto aqueles 2 anos não foram cumpridos, como é evidente. Dezembro de 1887. Passado 3 meses, os bancos associados fazem um documento dizendo, informam o governo, que não podem continuar na situação em que os colocou o seu patriótico empreendimento. Estavam endividados já em 4.000 contos, numa obra que inicialmente estava prevista por 1.000, o prejuízo anual era de 600 contos e as contas do sindicato já estavam fora dos relatórios dos bancos, porque os acionistas dos bancos já não estavam a gostar da brincadeira. Então todos aqueles bancos que mostrei no início tinham as contas do sindicato de Salamanca, da obra de Salamanca, digamos, numa contabilidade escondida, e foi aliás isso que depois os levou à falência mais tarde, quando isso teve que ser enfatizado nas contas. Reparem, isto foi só 3 meses depois de ter começado a operação da linha. Os prejuízos. Numa sessão parlamentar aparecem estas contas. Então, os tais 1.000 contos já não eram 1.000, eram 6.899, dizia o delegado do sindicato. O sindicato tinha uns números algo diferentes, tinha 2 números, o próprio sindicato apresentava 2 números. Uma comissão técnica independente apresentava, portanto, 6.954 contos, 240 reis, não é assim? Não, 1.000 reis, 921, peço desculpa. Bom, e portanto havia contas discrepantes, que é uma realidade que infelizmente todos nos vamos também hoje habituando, e era esta a dimensão do negócio, dos quais o investimento inicial eram os 1.000 contos. Bom, face a todo este prejuízo, passado 1 ano da operação, o que é que o governo decide? A este sindicato que tinha tido este resultado calamitoso, juntam a concessão de Porto de Leixões. Portanto, a forma foi premiá-los mais com a concessão de Porto de Leixões. Ou seja, foi uma fuga para a frente que, entre o Estado e o sindicato, se dá, que é, bom, já que tiveram tanto prejuízo, tomem lá mais o Porto de Leixões, e constitui-se uma nova companhia, Companhia das Docas do Porto e dos Caminhos de Serras Peninsulares, que era justamente a ligação do Porto de Leixões a Salamanca. Mais uma vez, também aqui os bancos não colocam estas contas nos seus balanços, ficam estas contas escuras. E, portanto, estava a falência iminente. O que é que aconteceu logo a seguir? A 5 de abril de 1892, o governo toma o negócio para si, resgata e fica com os prejuízos, superintende nas linhas de Salamanca à fronteira, inclusivamente assumindo os prejuízos que, em teoria, depois eram para ser cobrados ao sindicato e, como imaginam, depois nunca foram. E a 10 de maio de 1894, com estes bancos do Porto todos falidos, dá-se uma fusão, ao mesmo tempo que o Henrique de Burné continuava a fazer lucra dezenas de contos das encomendas de material fixo e circulante, onde tinha comissões, recebe comissões de todos os empréstimos, ainda conseguiu uma coisa fantástica, que era, apesar de tudo isto dar prejuízo, ele ganha 360 contos de comissões dos lucros. Como é que alimentou os lucros? Face ao que custou o empreendimento, ele inventa um documento que diz que se fossem os espanhóis a construir ficaria muito mais caro e, portanto, ainda havia aqui um lucro. E à conta disto vai 360 contos aos seus já largos bolsos. Portanto, inventa este documento e, com aquilo tudo em desgraça, ainda mete 360 contos ao bolso, portanto, 360 milhões de reis, não é assim que se diz, porque dizia ele que se fossem os espanhóis a construir ainda seria muito mais caro. Bom, entretanto, os despojos são estes. Dizia na altura o Oliveira Martins, e bem, que o Sindicato de Salamanca nasceu da reunião ilícita de capitais conluiados,
Umas vezes com o Governo e com a Financière para fazer caminhos de ferro em Espanha, outras vezes para intervir nas eleições municipais do Porto, que era justamente o que justificavam que, em determinado momento, na fase, digamos, mais pujante deste projeto, os progressistas eram a favor, os regeneradores que eram contra também já eram a favor, portanto todos eram a favor deste projeto, pelas razões que vimos. Entretanto, os bancos do Porto tiveram que se fundir. Portanto, foi uma exigência do Governo, foi um resgate, foi uma coisa tipo o novo banco, à época, em que o Governo intervém, assume os prejuízos, mas obriga-os a uma fusão e, portanto, de 9 bancos passou a haver 5, porque houve ali realmente uma necessidade de fusões e aquisições, sendo que o prejuízo da salamancada ficou todo nos cofres públicos. E é assim que, com estes atores, se faz este negócio. É, em certo sentido, no centro do tempo deste negócio que surge o 31 de janeiro, que também não veio ajudar, porque as convulsões que daí decorreram trouxeram uma crise financeira subsequente, e, portanto, este negócio, mais o 31 de janeiro e a sua derrota, mais o problema financeiro nos bancos que veio a seguir, enfim, tornou aquilo um pouco periclitante. Vamos dar agora um salto para a fase imediatamente a seguir e falar um pouco da Companhia Geral do Crédito Predial, Crédito Predial Português. À época, não havia crédito deste tipo em Portugal, havia em França, e um conjunto de deputados, entre os quais José Luciano de Castro, que iremos falar, que aliás foi Presidente do Governo, etc., mas que iremos falar à frente, é o relator da Comissão de Legislação da Câmara dos Deputados. E acaba por ser Luciano de Castro que faz a legislação e depois, uns anos mais tarde, vem a ser durante muito tempo, aliás até 1910, até à queda do regime, o Presidente do Crédito Predial. A lei, que é criada então, à semelhança do que acontecia em França, regula a criação e funcionamento das sociedades anónimas de crédito predial gratuito. Portanto, um banco destes surge para fomentar o crédito ao fomento da agricultura e também predial. Era este o objetivo. O crédito predial aparece para financiar agricultores e também, digamos, o imobiliário. Em 24 de outubro de 1864, nasce o crédito predial, com o governador, 2 vice-governadores e 16 administradores, e é o ex-conde de Ávila, então Duque de Ávila, que é o primeiro governador e vai ser durante muito tempo, aliás até à sua morte, vai ser o governador do banco. E de 1864 até 1869, correu tudo bem. Os primeiros 5 anos, portanto, o negócio ia de vento em pouco. Mas depois, mais tarde, o número de propostas de empréstimo começou a baixar, mas quando o banco, o crédito predial, começa a baixar, eles mantêm os lucros e, curiosamente, ainda aumentam os dividendos. Que, aliás, faz lembrar uma notícia que saiu ontem nos jornais, nem de propósito. Portanto, há uma fase de euforia, na fase em que aquilo começa a cair, eles mantêm os lucros e ainda aumentam os dividendos. Entretanto, entra para a administração o Fontes Pereira de Melo, que, entretanto, o Fontes Pereira de Melo há uma fase em que, ora vai do governo para o crédito predial, ora do crédito predial para o governo, confesso que não sei quantas vezes, mas acho que ele faz isto 3 ou 4 vezes. Portanto, quando estava no governo, quando não estava no crédito predial. O Lobo de Ávila também. E em 1875 aparece um desfalque nos cofres que é completamente escondido. E o que é mais dramático é que o crédito predial, e eu julgo que, enfim, não sou ninguém para fazer essa análise, mas o crédito predial que tinha nascido para fomentar a agricultura e o crédito predial na sua componente agrícola e urbana, tem 70% dos seus empréstimos entregue aos municípios. Portanto, começam a financiar os municípios, que por sua vez vão à falência e depois não pagam o crédito predial. É claro que depois houve também uma revisão da lei autárquica, mas o facto é que são os municípios que acabam por levar o crédito predial mais ou menos à falência. Na administração, entretanto, estava Fontes Pereira de Melo e Lourenço Carvalho, que era deputado, José Luciano de Castro, Índice Ribeiro e também António Canto. Portanto, o Índice e o Luciano de Castro eram de partidos distintos, mas coexistiam
na administração do crédito predial. Portanto, com todos estes políticos lá metidos, lá ia correndo a vida do crédito predial, sempre a ganhar prejuízos, porque entretanto os municípios não pagavam. Bom, e chegamos a 1910 e verifica-se, isto tudo agora já se passa em 1910, eu dei aqui um salto grande, dada a limitação do nosso tempo, mas isto é uma história que merece ser vista com muita atenção, quando tiverem tempo e paciência. Verifica-se em 1910 que havia desfalques desde 1902 que depois são todos atribuídos ao guarda-livros Carlos de Quintela. Portanto, o bode expiatório de todo este negócio, digamos, acaba por ser o Augusto de Quintela. O Bruno Miranda era o chefe da repartição, havia o José Bel, que era uma pessoa importante na medida em que era deputado, e entretanto o Luciano de Castro já estava doente, estava em casa, e era o Eduardo Burné, aliás irmão do outro que vimos atrás, que era o governador interino disto. Portanto, em 1910 estávamos nesta situação. Quando se verifica este desfalque, o António Cândido, que era vice-governador, demite-se e é substituído por um acionista, porque os acionistas, enfim, os acionistas genuínos andavam um pouco zangados, e um é o Sousa Rodrigues, que depois veio a seguir ao 1910 a ser o governador do crédito, mas chegou-se à conclusão, quando se faz uma auditoria a pedido deste novo vice-governador, que afinal o desfalque de 1902 a 2010 não era de 60 contos, como se previa, era de 800, portanto o banco estava completamente desfeito. O Quintela assume as culpas dos outros todos e é preso. Suicida-se um obrigacionista, isso deu muitas notícias na altura, aliás, eu penso que sabem que no caso do BES suicidaram-se pessoas, não é? Isso, os jornais têm abafado isso, infelizmente, infelizmente suicidaram-se, ponto número 1. E depois, duplamente infelizmente, esse assunto tem sido completamente censurado. E, portanto, o suicídio deste obrigacionista do crédito foi muito, digamos, falado na altura, em notícias, diário de notícias, por aí fora. Havia um ex-administrador, que era Ministro da Justiça, que era o Artur Montenegro, que se demite, e o Bruno Miranda, que já falámos atrás, suicida-se. A seguir, a 4 de junho de 1910, há uma Assembleia Geral do Crédito, em que o Luciano de Castro já não aparece, porque já estava em casa doente, em cadeira de rodas, mas manda uma comunicação, enfim, a desculpabilizar-se, mas o que é facto é que de 4 de junho a 26 de junho é uma agitação de tal ordem que a 26 de junho cai o governo por causa do crédito predial. Dizia o Guerra Junqueiro na altura, foi então que os burgueses, nomeadamente os obrigacionistas do crédito, vendo-se roubados, nos deixaram fazer a República. Quem foi, digamos, o grande ator de toda esta, digamos, de todo este caso, acaba por ser José Luciano de Castro, que, exatamente a seguir ao 5 de outubro de 1910, quando se dá a Revolução, vão, segundo rezam as crónicas da época, 2.000 pessoas armadas de facas e machados à casa dele e tentam matar o Luciano de Castro. O facto é que não o mataram. Chegaram lá, não o mataram, porque, entretanto, chegaram os guardas da Marinha e, portanto, ele, mesmo em cadeira de rodas, acabou por sair incólume daquilo tudo. Dá-se a Revolução, portanto, isto é o período subsequente a isto que eu estou a falar, é mesmo em outubro de 1910, desculpem. E o Luciano Castro vai para a terra de onde tinha vindo, que é para a Anadia, onde acaba, aliás, os seus dias, onde está, aliás, também lá a sua casa. Acaba por ser julgado, mas logo em 1911 é absolvido de todas as acusações, e quem acaba por assumir aqui as culpas de tudo isto é o contabilista Quintela, que, digamos, tomou as dores dos outros todos e foi o bode expiatório deste negócio. E o José Luciano de Castro continua em grande força, aliás foi homenageado bem recentemente, e nessa assalto à sua casa, enfim, os assaltantes não mataram, mas desfalcaram tudo, levaram as pratas, as loiças, levaram inclusivamente o busto com a cara dele, que aliás ainda existe, mas ele continua a ser homenageado nada dia como um grande homem de Estado. E dizem as crónicas, na altura, que de facto o 1910, o 5 de outubro, se terá dado muito em função da decadência do crédito predial, como dizia justamente aqui o Guerra Junqueiro. Bom, passemos mais uns anos à frente
E trago-vos um outro caso, enfim, este já bastante mais conhecido, penso eu, que é o caso Alves dos Reis. Não sei se já tiveram a oportunidade de ler este livro, que é de Francisco Teixeira da Mota, que do meu ponto de vista está muito bem escrito e, enfim, quem estiver fora do assunto ao ler isto, está muito bem sistematizado, e eu também não sou ninguém para dizer isto, não sou de história, longe disso, mas na perspectiva de um leitor curioso, quando eu li este livro a primeira vez, enfim, fiquei completamente elucidado. O Alves dos Reis é uns anos mais tarde, portanto, surge 10 anos mais tarde, e entre o escândalo anterior e o escândalo Alves dos Reis surgem 3 escândalos que não têm a dimensão deste, mas de que foram marcantes durante o tempo da República, que é o caso Einstein, que era o problema da sacarina da Madeira. Havia, aliás, um grande diferendo entre ele e o Estado português. Era o caso dos tabacos, que foi uma concessão que foi dada isto ainda antes da entrada da República, que foi dada, agora esqueci o nome da empresa, já ainda com a intervenção de Fontes Pereira de Melo, num concurso em que havia 2 concorrentes e um desapareceu, portanto isto deu imensa polémica. Aliás, a fosforeira queria ter tido acesso, porque o tabaco na altura representava 5% do PIB português, do PNB, do Produto Nacional Bruto, portanto era importantíssimo, e no concurso há um concorrente que desapareceu e a fosforeira também queria concorrer, e tinha interesses, e tinha um advogado de peso que se chamava Afonso Costa, enfim, criou um grande escândalo à época, e nas câmaras discutia-se muito esse assunto. Esse é um assunto que também poderá ficar para uma outra sessão. Bom, e há um outro caso que é pouco referido, que eram os adiamentos que a Coroa fazia, que a Fazenda fazia ao rei Dom Carlos, que já andava a gastar por conta de 4 anos à frente. Ele, enfim, dizia que Portugal era uma chola, mas para ir lá buscar o dinheiro, ou para vir cá buscar o dinheiro, já não era assim tão mau, e era aquela fase em que o rei passava efetivamente por ladrão, e também ajudou à queda da monarquia e ao advento da República. Relativamente ao Alves dos Reis, muito sumariamente, como penso que todos se lembrarão, falsificou um diploma de Oxford, e para se dizer engenheiro, o que lhe deu, aliás, uma carreira importante como engenheiro. Isto tem 2 interpretações possíveis, que é um falsário, chega onde quiser, ou então se calhar o título não serve para nada, mas enfim. E com o cheque comprou os caminhos em Angola, e portanto a sua ligação a Angola é permanente. Acaba por ser, portanto faz comprar a Companhia Embarca de Lisboa, com cheques também sem cobertura, comprou a Companhia Mineira de Sul de Angola, e acaba por ser preso em 1924. E é no momento em que ele está preso que teve a brilhante ideia da falsificação de notas que foram verdadeiras. Portanto, ele verdadeiramente falsificou notas verdadeiras, que é bastante curioso. Falsificou o contrato em nome do Banco de Portugal, se recordarão, mas efetivamente o documento era verdadeiro, e por isso é a velha história das notas de 500 e fios Vasco da Gama, que ele manda imprimir e repete o fenómeno 2 vezes. Funda o Banco de Angola em Metrópole, que era um banco, enfim, onde estavam pessoas muito famosas do país, nomeadamente o presidente era o professor Pacheco de Mourinho, que ele tinha de buscar à faculdade a Coimbra. Também havia lá o Roquete, que acaba por ser julgado com ele, e depois acaba por ser preso mais tarde. E é todo este escândalo, toda esta confusão que, segundo também muitos dizem, acaba por dar origem à chegada do General Gomes da Costa, porque efetivamente o país estava insuportável. Curiosamente, dá-se aqui um episódio que acaba por beneficiar muito depois do Dr. Salazar, que é o Estado português coloca a casa emissora inglesa em tribunal e mais tarde acaba por receber 600 contos dos ingleses que entraram no Tesouro Português. Ou seja, acaba por ser o Alves dos Reis que ajuda o Salazar a vir para o governo, ainda lhe deixa a prazo de 600 contos e depois o Salazar recebe. No fundo, é o Alves dos Reis que faz cair o regime e é o Alves dos Reis que ajuda com dinheiro no regime seguinte. Os 600 contos na altura, como imaginemos, será algo do género dos 1.000 milhões ou mais hoje, assim, de ordem de grandeza. Meus senhores, trouxe-lhes estes 3 casos. Numa próxima sessão podemos falar de outros,
Mas o que é mais dramático é que nós falamos aqui dos anos 1860, 1890, 2008, 2020, e o que é facto é que, passados estes 140 anos, não estamos, como se vê, muito diferentes. Enfim, as analogias entre estes casos e os casos atuais, obviamente que a Salamancada é uma parceria público-privada no modelo que hoje temos. É claro que na altura não havia internet e tal, portanto isto demorava mais tempo. Mas hoje faz tudo de uma forma mais sofisticada e mais rápida, mas na essência está lá tudo. É assim, o crédito predial é claramente, mas claramente, o BPN da época fim da monarquia, pré-república. E, portanto, é uma reflexão que nós nos temos que fazer em permanência, porque nesta altura havia países que estavam muito atrasados, como a Suécia, e que hoje já vão onde vão, e nós parece que andamos aqui sempre neste ciclo vicioso.